Olá pessoal, bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho a honra e o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Alberto Verutsky. Dr. Verutsky, ele é nutrólogo, médico nutrólogo e coordenador da pós-graduação em nutrologia esportiva da ABRAN, da Associação Brasileira de Nutrologia Esportiva. E hoje a ideia de trazer o Dr. Virutsky aqui é discutir um pouco a respeito da deficiência de cálcio e vitamina D no atleta. Então, primeiramente, queria agradecer a disponibilidade e bem-vindo aí, Dr. Virutsky. Muito bem, obrigado. É um prazer, João. Obrigado pelo convite, para trazer algumas informações aí para os nossos colegas nessa área de uma das áreas de maior aplicabilidade na prática clínica, que é a nutrologia esportiva. Tá? A rigor, para todas as doenças, sejam crônicas ou agudas, a nutrologia entra em todas. E o exercício em todas. Então, a nutrologia esportiva realmente ela tem grande aplicabilidade, né? Ótimo. Mas sobre o cálcio e a vitamina D, no cenário do esporte, quer dizer, no universo dos atletas, nós temos, como médico do esporte, uma grande preocupação sobre o consumo de cálcio alimentar por esses atletas e, principalmente, pelos jovens talentos, 12 anos, 13, 14 anos, que têm estudos mostrando a deficiência da ingesta de cálcio alimentar em quem ainda não está maduro, sob o ponto de vista biológico. Ainda está em crescimento, ainda está desenvolvendo a sua quantidade mineral óssea e ingere muito abaixo daquelas 1.200 miligramas em média de cálcio por dia. Ótimo. Em relação à questão nutricional, então a deficiência no consumo de cálcio especificamente, né? Talvez as principais fontes de cálcio na alimentação são os laticínios, né? Então, produtos derivados do leite. Pessoas que não têm o hábito de tomar leite ou seus derivados, queijos, iogurtes, a gente está sempre preocupado com a questão da deficiência de cálcio, né? Que outros. Agora, você vai pegar, por exemplo, um atleta, certos tipos de vegetarianos, né? Porque tem vegetarianos que tomam leite, que comem ovo, né? Mas aqueles que não tomam leite, os veganos e outros vegetarianos que não tomam leite, é uma preocupação, claro. Que outro tipo de alimento que, vamos dizer, poderia suprir a demanda de cálcio e que outro tipo de atleta que a gente vai se preocupar com a deficiência de ingesta de cálcio? Bom, a preocupação é com aqueles que não estão maturados, ou seja, os jovens. Então, esses aí, se eles entrarem na vida adulta com déficit de cálcio ósseo, possivelmente eles não se recuperam mais. Irreversível. Por isso a preocupação. E em atleta, o gasto de energia é muito grande. Se a gente considerar esse gasto de energia como atleta mais o estirão de crescimento, são dois gastos muito grandes que podem não ser compensados pela ingesta do ingrediente da alimentação. Ótimo. Então, por exemplo, os vegetais, o brócolis, 1 quilo de brócolis tem muito cálcio.
mas a bioassimilação é baixíssima. Ou seja, o alimento de maior bioassimilação do cálcio é o leite. Depois que vai vir o iogurte, mais longe um pouco o queijo, mas o leite é prioridade. E aí nós temos o problema de ser fashion, ser não consumir leite, ou seja, ser um intolerante lácteo, né? E muitas vezes os adultos, pai e mãe, os pais são restritos ao lácteo e obrigam muitas vezes os filhos a também ser, né, restritivos ao leite. E aí está o grande risco destas crianças crescerem e se desenvolverem com deficiência de cálcio. Ótimo. E uma coisa importante, deficiência de cálcio, a gente não consegue identificar no exame de sangue, como a gente identifica a vitamina D. É tudo indireto. Ou a vitamina D pode estar baixa e é um alerta para o cálcio, porque o cálcio diretamente nós não vamos conseguir acessar. Então, voltando à nutrologia, só através do inquérito alimentar que nós vamos identificar que aquele paciente, criança, jovem ou adulto, tem deficiência da ingesta. Ótimo. Só pelo inquérito. Ótimo. Só aproveitando, a gente falou muito do leite aqui e muitos atletas nessa onda de diminuir o leite acabam consumindo os leites vegetais, né? Com aquela ideia de que são mais saudáveis. E de fato, se olhar a caixa do leite vegetal é parecida com o leite normal, um aspecto é parecido. Então, assim, muitas vezes eles entendem que estão tomando tem aquela nutrição. O leite vegetal, ele tem ele supre alguma demanda de cálcio, não? Supre, mas não como o leite de origem animal. Ótimo. Quebra o galho. Ótimo, ótimo. Bom, você falou então que o cálcio não vai ser bem analisado através de um exame laboratorial, né? O motivo disso é porque você tem cálcio no osso e quando tem pouco cálcio, você retira o cálcio do osso, né? Então o exame de cálcio vai estar normal, ainda assim ele vai ter uma deficiência que no fundo ele vai acabar comprometendo mais o osso do que o nível de cálcio que está no sangue. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes vai ser descoberto essa deficiência num raio-x por fratura óssea de um pré-adolescente. Ótimo. Atleta. Ótimo, ótimo. Então, quer dizer, basicamente a deficiência de cálcio tem um diagnóstico que é clínico, né? Quer dizer, não é laboratorial. Talvez nos ajude a vitamina D. Isso. Então, esse é o ponto que eu queria chegar agora, a vitamina D, né? Então, normalmente, quando se fala em cálcio, você sempre vai ver falando cálcio e vitamina D, porque estão muito relacionadas. Isso. Então, assim, para quem talvez não seja médico, para o paciente que está com uma deficiência, está tentando entender aqui o problema dele, queria só que você me falasse um pouco melhor dessa relação entre o cálcio e a vitamina D. Por que eles são tão dependentes um do outro? Porque um depende do outro, essa dupla para o osso é importantíssima, né? E a vitamina D tem muito mais aplicações ou funções não ósseas, como, por exemplo, a modulação imunitária, por exemplo. A vitamina D tem, né? Mas a vitamina D
Alô? Oi, tá me ouvindo? Opa, estou vendo, estou vendo. Tá, deixa eu só desligar que eu acho que eu tô aqui com dois. Eu tentei entrar aqui. Opa, agora sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Tá. perfeito. Pra mim, não sei, porque eu tô usando a internet, tô no computador, mas usando até a internet do celular, pareceu que caiu, não sei se foi a minha que caiu aqui, É, mas tudo bem. eu acho que foi a tua que caiu, porque estava dando pequenas interferências na tua imagem, assim, de segundos. É, Bom, milésimo de segundo, dava umas interferências, né? E depois deu uma gelada total na imagem. tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou só repetir essa última pergunta, que aí a gente edita, a gente Claro, edita claro. isso daí. Na verdade, Aham, para mim vai aparecer contínuo só com esse corte, e aí depois eu peço para editar isso, tá? sem problemas. Então vamos lá. Bom, Merutz, aqui então a gente falou um pouco aí do cálcio, né? E a gente sempre fala do cálcio junto com a vitamina D, que tem uma inter-relação muito forte, ou seja, uma dependência muito forte uma da outra. Então, eu queria que você me falasse um pouco como é que é essa relação entre o cálcio e a vitamina D. Por que, que eles são tão dependentes um do outro? Bom, cálcio e vitamina D são importantes para o osso e a vitamina D tem mais outras funções, como, por exemplo, a imunomodulação. Bom, o problema do cálcio e da vitamina D é a fonte alimentar. O cálcio tem muito mais alimentos que contêm o ingrediente cálcio na alimentação do que a vitamina D. A vitamina D é muito restrita. Está na gema do ovo um pouco de vitamina D, está lá na gordura do peixe, mas eu pergunto, quantos gostam de peixe? Quantos comem peixe durante a semana? É muito restrita a vitamina D. Mas a vitamina D, a vantagem é que no exame de sangue eu consigo controlar. O cálcio não. O cálcio é indireto. Talvez por causa da vitamina D baixa, eu desconfie do cálcio. E o cálcio, indiretamente, pode ser também avaliado pelo PTH, o paratormônio. Porque quando o cálcio, as reservas estão baixas, para que o cálcio continue normal no sangue, o paratormônio vai ser fabricado pelas paratireoides em quantidade maior para buscar o cálcio no osso e trazer para o sangue.
ou seja, espoliando a reserva óssea. Ótimo. E em relação à vitamina D, então, só para quem talvez esteja menos habituado a isso, ela é produzida pelo organismo, né? É produzida Isso, na pele, né? isso. Que condição que você precisa ter? Basicamente, exposição solar para isso. E pouco tempo de exposição solar. Mas é uma exposição solar tem que ser uma radiação forte. Mas Ótimo. durante 15 minutos é o suficiente. Por exemplo, das 11 às 2 da tarde. No inverno, que é agora, inverno, o inverno a radiação fica fraca. Então, todo atleta que já está com nível de vitamina D próximo ao limite mínimo, se ele está entrando no inverno, ele vai piorar. E esse é um alerta para quem controla um atleta em relação ao monitoramento de exames laboratoriais. Ótimo. Protetor solar influencia na produção de vitamina D? Sim, a vitamina D ela tem que ser transformada a inativa em ativa em nível de pele na exposição à radiação. E não pode ter protetor solar. É sem protetor solar. Ótimo, ou seja, de alguma forma a gente precisa da exposição sem protetor solar em algum momento do dia. Obviamente que se Isso, você vai para a praia, vai passar horas numa praia exposto ao sol, que aí você precisa do protetor solar por outros claro. motivos, mas E não são esses 10, 15 minutos num horário forte do sol, 4 dias na semana, por exemplo, que vá arriscar o indivíduo a ter algum problema de pele. ótimo. Ah, bom, para atletas que treinam ao ar livre, a incidência tende a ser baixa, né? Agora, de fato, por exemplo, você pega um ginasta que passa, aprende mais novo, que vai para a escola e no contraturno vai para o treino de ginástica e passa dentro de um ambiente fechado o dia inteiro. Essa baixa exposição solar é, de fato, um problema, né? E, Então, aí nós vamos ter preocupação em monitorar a vitamina D de atletas de esportes indoor, ótimo. diferentemente dos esportes outdoor. Ótimo, Claro, ótimo. E a vitamina D, ela tem talvez com uma função mais conhecida, que é participar da absorção do cálcio, né? Então, quando se tem uma deficiência de vitamina D, a gente sabe que vai ter uma deficiência de cálcio como isso, consequência, porque você não vai absorver aquele cálcio, né? claro, por É, isso que a vitamina D, indiretamente, ela alerta a alguma deficiência de cálcio. ótimo. Algum outro problema da deficiência de vitamina D, independente do cálcio? Em atletas, é isso que nós estamos conversando, diferentemente em não atleta, que aí é outra situação, né? Mas em atletas, o que eu chamo a atenção é para esses esportes indoor, o basquete, o vôlei, que é feito em quadra fechada, tanto treinamento como competição, né? Ótimo. Esses atletas precisam ser monitorados. Aliás, quando a gente fala em monitorados, todo atleta, principalmente olímpico, ele tem um passaporte biológico. O que é esse passaporte biológico? Por exemplo, ele tem um gráfico que é acompanhado de valores, por exemplo, de hemoglobina superior e inferior. Então, ele tem aquela faixa de mínimos e máximos que ele precisa manter. Quando aquela faixa de hemoglobina mínima cai,
ele tem problema de anemia, algum problema, ou ele está perdendo sangue de forma aguda, certo? Quando ele tem aquela faixa superior do passaporte biológico da hemoglobina aumentado, é um alerta. Será que ele não está usando esteroide? Entende? Então, por isso que esses níveis são individuais. Quer dizer, eu não posso botar os atletas tudo num saco só, em relação ao controle de vitamina D. Cada um é um. Ótimo. Bom, então vamos lá para o diagnóstico da deficiência, tanto do cálcio como da vitamina D. A vitamina D é um pouco mais tranquilo, o diagnóstico é basicamente feito através do exame de sangue. Isso. O que você costuma dosar para isso? Vitamina D, vinte e ah, cinco Só. certo. Só 25. E, Porque a 1,25, não se faz isso no cotidiano para atleta. São situações muito especiais. É a D25. Essa que é a que vai nos ajudar. Ótimo. E mais uma vez, os valores que são usados de referência no exame de sangue, aqueles que estão nos papéis que a gente recebe do laboratório, eles são adequados para o atleta? Ou seja, se a gente estiver ali num nível que é considerado bom, isso é o suficiente? Ou você precisa de um nível acima Não, do padrão de outras pessoas? para atleta, níveis acima. Tá. Um atleta com 30, para a população em geral, está normal. O atleta com 30, ele tem que ser avaliado o plano alimentar dele, o que ele gasta de energia na modalidade esportiva e possivelmente tenha que ser suplementado para ele atingir no mínimo 40. O ideal é ele trabalhar em 60. Ótimo, acho que esse alerta é importante porque muitas vezes a gente recebe o E, exame, vai estar marcado que ele está normal e ainda assim, eventualmente, a gente pode falar que pode melhorar aquilo, né? claro, então é importante saber que também existe o nível tóxico. Ó, sim, Então, quando chega lá em 3 dígitos no exame de sangue da vitamina D, é um alerta, acende a luz vermelha, ótimo. intoxicação, porque a vitamina D ela é lipossolúvel, ela se dissolve na gordura. Então, ela pode causar toxicidade, diferente das vitaminas hidrossolúveis, que o excesso sai na urina. Ótimo. Ah, bom, então estamos ali com um nível adequado de vitamina D, ou tá ok, né? O paciente que está com nível baixo de vitamina D, a gente vai ter que tratar isso daí, né? De alguma forma, e aí gera de novo a preocupação com o cálcio, porque a deficiência de vitamina D vai levar a uma deficiência de cálcio. Como é que você falou do paratormônio, como é que a gente usa esse exame? Você sempre solicita o paratormônio junto Não, com não, o... não, não. Paratormônio, eu faço uma relação assim. Quando é que eu peço um DEXA para a composição corporal? Eu não vou pedir de 3 em 3 meses um DEXA para saber se o atleta está aumentando massa muscular ou está perdendo. Eu vou fazer antropometria, bioimpedância, certo? Claro. Exames mais da prática do dia a dia, duplamente indiretos, métodos. Mas, neste caso, o PTH é quando eu desconfio que eu melhorei os níveis de vitamina D e esse atleta tem um histórico anterior de intolerância à lactose, ou é um vegano não lacto, ovo lacto vegetariano, mas é um vegano, aí eu posso ir para um PTH, mas esse PTH vai ser pedido
depois que eu fiz já algumas dosagens de vitamina D e já suplementei. Quer dizer, o PTH não vai ser o principal marcador para eu desconfiar. Eu vou mesmo no inquérito alimentar para saber quanto de cálcio ele está ingerindo. Ótimo. Isso é fundamental. É o maior, é a informação maior que eu vou ter da ingesta de cálcio, é a análise do plano alimentar habitual. Ótimo. Bom, a preocupação da deficiência de cálcio e vitamina D está principalmente relacionada à saúde óssea, né? E é uma preocupação com a saúde do atleta de longo prazo. E tem algum efeito, vamos dizer, mais imediato, até de desempenho esportivo, que possa estar associado a uma deficiência de vitamina D? O problema, normalmente, por exemplo, o, o último consenso do Comitê Olímpico Internacional, ele coloca a vitamina D como suplemento para defesa imunitária do atleta. Por que isso? Porque os atletas viajam muito e fazem viagens longas, com diferentes climas, com diferentes tipos de comida, gastronomia, principalmente os de nível internacional. Então, esses atletas são mais suscetíveis a sintomas respiratórios superiores. Ótimo. E aí vem a indicação da vitamina D como suplemento. Ótimo. E aí é importante lembrar que, quer dizer, agora a gente está aí à vésperas de uns Jogos Olímpicos, aquela gripe que, tudo bem, não vai ter grandes consequências para a saúde do atleta, mas pode tirar ele de uma Olimpíada, né? Pode tirar ele da competição, exatamente. Pode Ótimo. tirar ele da competição. E é uma lástima, que imagina, ele faz um treinamento, chega a índices olímpicos, e aí, no dia da competição, ele, por um sintoma respiratório superior, diminui a performance dele e ele não pode competir, ou se vai competir, piora muito o índice. Ótimo. Bom, então já falamos aí bastante da deficiência, de como identificar isso, e agora vamos tratar, né? Então, identificamos uma deficiência de vitamina D. Ah, basicamente, não, como regra geral, a gente suplementa isso. ah, Você tem alguma forma meio padronizada de suplementação? Tem gente A que vai usar isso. recomendação, a recomendação, João, é como manutenção dos níveis é de 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D por dia. Manutenção dos níveis. Reposição, ou seja, recuperação de níveis baixos, hipovitaminose D em atleta. 50.000 unidades por semana durante até 8 semanas, para repetir um exame. Ótimo. Então, quando chega num paciente que está com nível abaixo do ideal, você entra com esses 50 níveis. mil, Chega, 50 mil é o padrão. Quer dizer, padrão. É a recomendação tá. internacional. E faz 50, isso 10 mil unidades por dia, dia sim, dia não. Como é que você prescreve não, isso? 50.000 dose única por semana. Uma dose única por semana, tá. 50.000 por 8 semanas. E aí recuperou o nível adequado, aí Manutenção, aí sim, manutenção 1.000 a 2.000 por dia. por dia, mas você faz isso diariamente ou você dá de semanal também? Não, 1.000 a 2.000 diárias. Todos os dias, tá. Para manutenção
do que foi recuperado. Ótimo. E aí vai fazer isso daí durante quanto tempo? Pode ser por mais 2 meses, para depois, então, interromper. Ótimo, ótimo. Tá? Então, 50 mil, reposição. 1.000 a 2.000 por dia, manutenção. E depois interrompe. Ótimo, muito bem. Verutsky, acho que era essa a discussão que a gente queria ter, acho que foi bem proveitoso e espero contar aí com você para novas discussões. Eu que agradeço a oportunidade de trazer algumas informações aí de ordem prática aos nossos colegas que estão atendendo aí esportistas, atletas, muito, muito importante. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.